Este é um tema para analisar com a presença em estúdio de Miguel Gomes da Silva do Montepio. Miguel, muito boa tarde, obrigado por estar aqui neste grande jornal. Em relação a esta decisão, que não era totalmente aguardada por muitos investidores, podemos dizer pelo menos que Ben Bernanke deu início a este programa, quis ser ele também a marcar o início do fim deste programa, antes de passar a pasta. Essa era uma das dúvidas que havia, se ele iria ser ele a anunciar realmente o tal tão falado tapering, portanto o final, o início do fim deste quantitative easing, ou se deixaria para a sua sucessora, não querendo influenciar. Eu acho que, conhecendo Bernanke um bocadinho, acho que era de esperar que ele fizesse algo. É interessante porque a reação dos mercados foi mista no início, portanto ficaram um pouco baralhados, porque a dimensão do corte foi ligeiramente menor do que aquilo que era esperava. Falava-se, pelo menos são rumores no mercado, poderia ser entre 15 e 20 mil milhões por mês de redução nos estímulos, ficaram-se nos 10 mil milhões, 5 em cada programa. E penso que o Sr. Bernanke teve em conta também vários indicadores macroeconómicos que nos últimos dias têm vindo a ser conhecidos, nomeadamente a aceleração da economia. O PIB americano espera-se que, novamente, neste quarto trimestre, vá crescer na casa dos 2%, portanto, acima daquilo que está a crescer a Europa, bastante acima do que está a crescer a Europa. O desemprego, apesar dos números hoje terem saído relativamente menos bons na semana, mas no cômputo geral a taxa de desemprego anda nos 6,5%, nos 7%, e o target para a redução a subida da taxa de juros, portanto, não a redução do programa, mas a subida da taxa de juros, portanto, utilizar a política monetária mais tradicional são os 6,5%, portanto, estamos a 0,5% dessa marca. O fiscal cliff, que este ano não foi tão falado como o ano passado, porque houve um acordo entre democratas e republicanos mais cedo do que o ano passado, evitando aquilo que se viu, quer no final de ano, quer o shutdown há uns meses atrás, e também porque as ações estão em máximos e é preciso não perdermos do horizonte aquilo que é, quer o S&P 500, quer o Dow Jones, que estão em máximos históricos e consecutivamente têm feito isso. O Sr. Bernanke não quis, no futuro, ser acusado de estar a criar uma bolha no mercado acionista e agiu, e acho que ele fez aquilo que penso que já tinha vontade de fazer há algum tempo atrás. Mas começa de uma forma muito ligeira, como dizias. Começa com uma forma muito ligeira. Com um valor inferior àquilo que se poderia esperar. É o sinal que a Fed sentia que tinha de começar esta retirada dos estímulos, mas quer fazer tudo com muita cautela para não pressionar o mercado. Sim, para não pressionar o mercado, sobretudo. E é engraçado, porque o euro-dólar, quem acompanha o mercado cambial, e o euro-dólar acaba por ser aqui um verdadeiro, se calhar o mais agregador dos vários indicadores macroeconómicos e de expectativas do mercado, o euro-dólar estava completamente indiferente àquilo que iria acontecer hoje. Portanto, mantinha-se, teve uma correção quando o BCE desceu as taxas e depois voltou novamente para os níveis de 1,38, onde estava ainda ontem. Corrigiu fortemente hoje para os 1,3620, 1,3660, aliás. Portanto, uma figura e meia de um dia para o outro é violento no mercado cambial. Portanto, claramente que supostamente os mais bem informados do mercado, que são os traders de mercado cambial, que olham para várias dimensões ao mesmo tempo, em simultâneo, estavam à espera do que é que vai acontecer e a moeda reagiu. As bolsas reagiram também de forma positiva, estavam a cair antes deste anúncio. Portanto, houve uma surpresa, mas uma surpresa relativa. Uma surpresa pela ação, mas ele agiu menos, numa dimensão menor daquela que era esperada. E isto é positivo também até nessa... Porque ele quis dar um sinal sem estar a influenciar. Mas o mais particular, e acho que quem seguiu o discurso e quem analisou um pouco as palavras, foi que o foco deixou de ser agora o quantitative easing e passou a ser novamente a taxa de juros. Eu relembro só não querendo dar aqui uma aula de macroeconomia, a política monetária é tradicionalmente utilizada com recurso à taxa de juros, subida de taxa de juros ou descida de taxa de juros, política expansionista ou contracionista. E agora, nos últimos anos, inventou-se uma coisa nova chamada quantitative easing, ou medidas não convencionais, ou o que lhe quiserem chamar, que é pôr os bancos centrais a comprar dívida pública e a comprar ativos financeiros e a engordar o seu balanço. E o balanço do Fed tem engordado, tal como o do BCE também, tem engordado imenso ao longo dos últimos anos. E o Fed deverá
continuar a engordar até 2014, mas espera-se que 2014 seja o ano de viragem, um ano em que, a partir daí, o balanço do FED e com a dívida que foi sendo comprada, à medida que vai maturando, o balanço vai se reduzindo e como não haverá, em princípio, em 2015, quantitative easing, ou pelo menos não nesta dimensão, deverá haver aqui uma redução do balanço do Banco Central. Portanto, isto é um regresso à normalidade. É um regresso à normalidade. Portanto, os bancos centrais vão novamente usar o quê? A taxa de juro como medida principal e tradicional que tem sido no controle da política monetária. E esta redução dos estímulos será feita a um ritmo de 10 mil milhões por mês, a partir já 10 mil milhões. Há esses sinais, não é? Sim, portanto, este programa pode terminar em setembro, outubro do próximo ano, sensivelmente. Se for feita de forma... A redução de 10 mil milhões por mês, ou seja, agora passa para 75 mil milhões. Não quer dizer que passe para 65 e 55 e por aí fora. Portanto, dos 85 mil milhões que estávamos, mensais, passamos para 75 mil milhões mensais. É possível que durante o ano 2014 essa pode ser a próxima dúvida dos investidores? Sim, e o próximo claramente, tema de conversa? Em vez de para já reduziu-se 10, a próxima vamos reduzir mais 10 em janeiro, em fevereiro e passar para 65, ou reduz-se 15 ou reduz-se 20, isso já é um tema para a senhora que segue, como se costuma dizer. Janet Yellen. Mas este ano de 2014 é um ano em que, nesse regresso à normalidade, os investidores também passam a olhar para outros temas na sua escolha de ativos, em vez de estarem apenas agarrados, digamos, a esta injeção de liquidez. Eu acho que o sinal de vamos tentar abandonar um pouco aquilo que foram as muletas usadas para auxílio nesta crise financeira, que já dura desde 2008. Aliás, começou em 2007 com o subprime, mas já dura fortemente desde a falência da Lehman Brothers, em 2008, e espera-se que em 2014 as estrelas, em termos de mercado acionista, por exemplo, sejam os mercados europeus, acionistas europeus e americano, e não os emergentes, como até aqui têm sido. Portanto, a economia dos mercados emergentes tem alimentado um pouco o PIB mundial. Em 2014 espera-se que seja as empresas europeias, portanto as bolsas europeias e americana, a alimentar um pouco isso. E isso é realmente o voltar um pouco à normalidade, é voltarmos a ter os países ditos desenvolvidos ou mais industrializados a terem o seu contributo e o seu papel normal na economia mundial, portanto, na atividade económica mundial, que é o que faz sentido. Mas os investidores chegam a este ponto e começam a perspectivar 2014 ainda nesse sentido de valorização das ações, mesmo com o Dow Jones nos 16 mil pontos, mesmo com fortes valorizações nos principais índices europeus. Sim, mas o que conta aqui são as perspectivas de crescimento e para 2014 a perspectiva de crescimento dos Estados Unidos é significativamente interessante, são 2,8%, se não estou em erro. Até para Portugal, e recentemente o Banco de Portugal subiu aquilo que é a perspectiva de não crescimento para 2013 e reviu também 2014, portanto com melhores perspectivas. Portanto, até em Portugal se espera uma melhoria do crescimento económico, na Europa também, portanto estamos a assistir a um reformular daquilo que são as expectativas dos investidores em relação à economia dos países desenvolvidos. E isto tem uma forte influência também nas bolsas, porque, obviamente, com este cenário, as bolsas continuam a ter suporte para continuar a subir. E há também uma menor diminuição dos riscos que estão associados, sobretudo à zona euro. Esta semana tivemos a discussão em torno da União Bancária. Os passos que foram dados também podem ajudar a que 2014 haja menos... Tivemos essa visão do risco associado à zona euro e sobretudo à banca. Para já espera-se que as taxas de juros comecem um percurso de subida. Portanto, estamos claramente, o BCE disse que não vai admitir taxas negativas, ou pelo menos não está no seu horizonte admitir o recurso a taxas negativas, portanto, chegamos, e as Euribor espelham isso mesmo. Estamos constantemente agora nos últimos dias a ver uma evolução positiva das Euribors. É positivo para a economia, apesar de para as pessoas que têm crédito à habitação não ser uma muito boa notícia, reduz o rendimento disponível, mas para a economia em si, para a banca em si, é bom porque os bancos portugueses precisam de margem financeira, os portugueses e não só, mas sobretudo os da periferia. E isto é interessante, até porque no relatório da EBA que se viu recentemente, foi focada a questão da dependência dos bancos periféricos em relação ao investimento em dívida pública dos seus próprios países. Portugal não compara assim tão mal, e em termos daquilo que é a expectativa
perspectiva dos investidores, e se calhar falando um pouco no comum cidadão que compra ações em bolsa e que tem uma expectativa, é importante ter estes sinais por parte dos bancos centrais, é importante ter, por parte de quem faz as perspectivas dos números macroeconómicos, sinais positivos. E nós não tínhamos até aqui. E repara que tivemos um crescimento das bolsas baseado numa ajuda. Portanto, este, se calhar, é um ponto importante. O quantitative easing foi-se dando e foi ajudando a valorização das bolsas. Portanto, as pessoas sabiam que podiam comprar porque tinham um suporte por parte do Banco Central. Agora, com o reduzir desta ajuda, o que existe é realmente macroeconomia real. O que existe são realmente dados reais nas economias e o que faz as ações subir é realmente a economia e não as ajudas. Não sei se estou a conseguir explicar um pouco esta mudança de paradigma de um sistema de subsidiarização, digamos, do menos artificial para um mais natural, do mais artificial para um mais natural, em que a economia vai crescer por si, ela está a começar, estamos ainda no início, e o que existe é realmente os sinais, é a produção, é o consumo privado, é o consumo público, são as variáveis macroeconómicas tradicionais que estão em cima da mesa e que estão a suportar este crescimento do mercado acionista, nomeadamente. Finalmente, deixa-me olhar para a Bolsa Portuguesa e para aquilo que se pode esperar no 2014. Podemos ter aqui, sobretudo, mais alguma animação com novas entradas em Bolsa? Sim, neste final do ano final de ano que tem estreia sido do CTT. A estreia do CTT, e já agora aproveito também para referir a estreia das unidades de participação do Montepio, não são bem ações, mas distribuem dividendos também, tem tudo semelhante a ações, que deixou a Euronext também bastante satisfeita pela dimensão que atingiu. Vamos ter agora também a parte de saúde do Espírito Santo, vamos ver se vamos ter os seguros, vamos ver se vamos ter a TAP, que é se calhar a grande incógnita para 2014, mas eu penso que se tivéssemos a companhia aérea e a avançar a privatização, eu não estou a defender a privatização da TAP, mas a ter que avançar, acho que seria extremamente interessante que fosse feita da mesma forma e com o mesmo sucesso com que os CTT foram feitos. A Bolsa Nacional precisa de novos setores, precisa de empresas conhecidas, grandes, porque são essas empresas que ajudam um pouco o interesse dos investidores em setores que até aqui não existiam, nomeadamente o CTT e a parte do transporte aéreo. Miguel Gomes da Silva, muito obrigado pela presença neste grande jornal. Boa tarde. Boas festas.